Eu tenho certeza que você já jogou fora um rolo de papelão desses, mas hoje eu vou te mostrar o que é possível fazer com ele. Antes disso, vou mostrar de onde eu tirei a inspiração. Vem comigo! Eu fui visitar o Museu Walters em Baltimore, nos Estados Unidos. Eu sou a Lilian Oliveira e bem-vindo ao canal Compartilhando Arte, edição de férias. Esse museu era a coleção de um milionário do século XIX. Ele colecionava peças de artes e artefatos do mundo inteiro. Depois da sua morte, ele deixou essa coleção para a cidade de Baltimore. Hoje, o museu tem entrada gratuita, dando a oportunidade a qualquer pessoa para apreciar as culturas passadas. O mais legal desse museu é que existe representação de uma grande parte de civilizações humanas. É um verdadeiro livro de história ao vivo. Há muito que aprender sobre a história e artesanato passeando pelas galerias. A parte que eu mais gostei foi as galerias contendo objetos do mundo antigo, desde o Egito, a Síria, até a Grécia e Roma Antiga. É possível poder ver de perto objetos milenares e testemunhar habilidades desses artesãos da antiguidade. Ao ver as estátuas de imperadores romanos e o incrível trabalho nas esculturas, percebe-se o poder de império, suficiente para criar peças tão trabalhosas. É impossível esquecer a opressão que reinava naquele tempo. Essas imagens de imperadores esculpidas em pedra eram uma tentativa de tornar perpétua a vida humana, que por natureza é efêmera. A cerâmica, barro queimado, dura milênios e serve como testamento daqueles que foram. Achei os vasos gregos incríveis, suas proporções, formatos, decorações detalhadas. Esse museu possui uma das melhores coleções de vasos e arte grega. Eu resolvi usá-los como inspiração para criar a minha própria ânfora grega. Para fazer esse vaso grego, você vai precisar de um rolo de papel alumínio e uma vasilha de plástico. Essa era de iogurte. Fiz esse molde à mão livre e cortei 36 peças iguais a essa, todas com um papelão mais firme. Eu não tenho como disponibilizar esse molde, pois esqueci de guardar a matriz. O bom é que você pode fazer o vaso do tamanho que você quiser. Tudo depende do tamanho que você fizer essa matriz. Coloquei a matriz do lado do rolo de papelão para cortá-lo um pouco abaixo. Depois, com a cola quente, colei as peças uma ao lado da outra até completar todo o rolo de papelão. Eu já fiz alguns vasos aqui no canal usando essa técnica e eu vou deixar nos cards para você assistir e ver outros modelos de vasos. Para fazer a boca do vaso, eu precisava de uma vasilha menor. Mas, como eu não tinha, cortei o pote de plástico e depois emendei a borda na parte inferior para dar um melhor acabamento. Depois, colei essa vasilha sobre o esqueleto do vaso com a cola quente. Com papel filme, encapei todo o vaso e fixei com a fita adesiva as duas alças. Cortei pedaços de papelão, nas medidas de 2,5 cm por 15 cm. Reforcei cada uma com outro pedaço de papelão nas mesmas medidas e encapei com a fita adesiva para deixar mais firme as alças do vaso. Enrolei levemente essas duas alças, como mostro no vídeo.
Aqui, o esqueleto do vaso já está pronto. Em uma vasilha pequena, misturei um pouco de água com cola branca. Cortei diversos pedaços de papel toalha para papietar todo o vaso. Se você preferir, pode fazer camadas com jornal ou revistas velhos. Eu fiz apenas uma camada em todo o vaso, pois esse guardanapo era bem resistente. Recomendo que faça de 2 a 3 camadas de papel. Esperei secar 24 horas para aplicar o gesso. Em uma vasilha, coloquei 2 partes de água para meia parte de cola branca e misturei bem. Depois, acrescentei 1,5 medida de gesso e apliquei em todo o vaso. Essa calda tem que ser um pouco mais líquida. Depois, deixei secar e apliquei novamente outra camada. Como o gesso seca muito rápido, você precisa fazer várias vezes essa calda. Lixei levemente com a lixa de número 80 só para retirar partes mais grosseiras. Depois da segunda camada dessa calda de gesso com cola, apliquei mais 4 camadas de apenas gesso com água, usando essa ferramenta de metal. Você pode utilizar espátulas de silicone. Proporcionalmente, nas próximas camadas, use mais gesso se necessário. Esse processo demorou 4 dias. Vai depender do clima da cidade em que você mora. Não acelere com o secador ou soprador. Para fazer as alças, usei uma luva para aplicar o gesso com as mãos e modelei conforme o que eu queria. Apliquei 2 camadas nas alças. Depois, lixei com a lixa de número 80 para deixar a peça mais lisa. Faça isso em área externa e usando uma máscara facial para evitar inalar o pó do gesso que é prejudicial à saúde. Com a peça toda lixada e limpa, apliquei tinta acrílica branca em toda a peça para selar. Quando secou, pintei com a tinta acrílica na cor terracota. Para decorar, usei uma folha sulfite para fazer uma linha. Não vai ficar 100% correta, mas aproximada. Depois usei o fundo de um canetão para fazer bolinhas, uma ao lado da outra. Você pode usar um batedor, é que aqui onde eu estou não tinha. Com um pincel mais fino, faço uma linha abaixo desses círculos, à mão livre mesmo. Com um pincel de ponta chata, fiz essa estampa de zigue-zague. Fiz outra linha com um pincel fino e com um pincel de ponta chata fiz essa outra estampa que lembra o período grego. Por fim, repeti os círculos do início. Terminei com uma linha. É bom colocar algum pano por baixo do vaso enquanto você pinta, para facilitar o processo. Quando secou, apliquei em toda a peça o gel envelhecedor para dar um aspecto mais antigo e retirei o excesso com um pano de algodão. E a peça pronta ficou assim. Você pode usar como um cachepô para colocar uma planta ou sem nada mesmo. O que você achou? Deixe seu comentário e like se você gostou. Também compartilhe o vídeo com seus amigos. As coisas desse mundo são passageiras, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Muitos impérios caíram, mas o reino de Deus perdurará para sempre. O seu sofrimento não será eterno, ainda existe esperança. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!